vocês vão pegar a apostila 2 de vocês, o volume 2, desculpa, apostila 4 de vocês, né, do segundo bimestre, onde vai falar dos elementos químicos, mais especificamente das propriedades interatômicas, né? Bom, a gente já sabe que o nosso átomo, ele é formado por um núcleo. Nesse núcleo encontra-se os prótons e os nêutrons, e é formado por uma eletrosfera com órbitas de energia estacionárias, onde estão os elétrons, né? E aí eu já passei para vocês que qualquer elemento da tabela periódica, qualquer elemento químico, ele é representado por um símbolo, uma simbologia em latim, vai trazer para vocês o número de massa e o número atômico, né? Também já disse para vocês que incrustado nisso aqui, escondidinho nisso aqui, nós temos ainda, além do número de massa e do número atômico, nós temos o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons, né? Só para lembrar, já falei isso para vocês também, que a massa é a somatória do número atômico mais o número de nêutrons. Já falei para vocês que o número atômico é a massa menos o número de nêutrons. O próton, já falei que é igual ao número atômico. O número de nêutrons vai ser o número da massa menos o número atômico. E o número de elétrons é igual ao número de prótons se o meu elemento for neutro, tá? Se ele não for nem um cátion e nem um ânion. Mas, se ele for um íon, esse meu íon, ele pode ser positivo, que é o que eu chamo de cátion, porque ele perde elétrons, tá? E se eu estiver falando de um íon negativo, eu estou falando de um ânion de carga negativa e ele ganha elétrons. Então, observe que o que é positivo perde e o que é negativo ganha. Isso para os íons, tá? Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. O sódio, ele se torna um cátion, porque ele perde um elétron, tá? O magnésio se torna um cátion, porque ele perde um elétron, 2 elétrons, desculpa. O cloro, ele já se torna um ânion, porque ele ganha um elétron. O enxofre, ele também se torna um ânion, porque ele ganha elétrons. Por que que ganha? Os elementos, eles tendem a se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência. Vamos lembrar, camada de valência é o último nível da nossa distribuição eletrônica que a gente acabou de ver, tá? Então, os elétrons, eles tendem a ficar estáveis com 8 elétrons lá na nossa última camadinha. Se ele tiver um elétron na camada de valência, olha só, para ele ganhar 7, imagina o tanto de energia que seria necessário para atrair 7 elétrons. Então, o que acontece? Ele perde um elétron e se torna um cátion. Mas se esse elemento tiver 7 elétrons na sua camada de valência, para ele atrair um elétron, ele precisa de muito menos energia do que para perder 7. Então, ele se torna um ânion e ganha esse elétron. Presta atenção no que eu estou querendo dizer, ó. Olha o sódio. Vou colocar aqui o sódio para vocês como meu principal exemplo, ó. Ele tem número atômico 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Observa, ó. Camada de valência aqui tem um elétron. Para 8, ele ia precisar de uma energia muito grande para ganhar 7 elétrons e ficar com 8 elétrons aqui na valência. Então, o que que ele faz? Ele desprende uma energia muito menor e ele perde essa camadinha aqui. Ele perde esse elétron. Se ele perder um elétron, ó, ele se tornou um cátion
mais 1. E olha o que é interessante, ó. Agora, ele ficou com a sua camada de valência sendo essa aqui. Olha quantos elétrons que ficou aqui na camada de valência dele. 2 com 6, 8. Então, agora a sua camada de valência tem 8 elétrons e ele é estável. Entenderam, então, como ele vai se tornar um cátion? Ele se torna um cátion quando na sua valência estiver muito longe do 8, então ele vai perder aquele número de elétrons que ele tem na camada de valência, e cada elétron que ele perde, ele vai tendo uma carga aqui, tá? Olha aqui o enxofre, ó. O enxofre, ele tem número atômico 16. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica dele, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Olha que interessante. A camada de valência dele é essa aqui, porque é a minha última camada, né? Essa minha última camada, ela tá com 6 elétrons. O que vocês acham? Que é mais fácil ele perder 6 elétrons ou ele ganhar 2 elétrons? O número 6 é muito maior que o 2. Então, a energia para ele ganhar 2 elétrons é menor. Então, o que acontece? Esse é um elemento que vai se tornar um ânion, ó. Ele ganha 2 elétrons. O meu P não pode ter até 6, então ele ganha 2 elétrons aqui, ó. Aí a minha camada de valência fica assim, ó. 3s2, 3p6, ó. 2 com 6, 8. Então, essa minha nova camada de valência, ela fica agora com 8 elétrons. Então, esse elemento se torna estável, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as semelhanças atômicas, tá? Bom, o que são isso? Nós temos algumas principais. Por exemplo, vamos primeiro para os elementos que são isótopos. O que são elementos isótopos? São elementos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, mas a massa e o número de nêutrons são diferentes. Como assim? Bom, na natureza nós temos, ó, o magnésio, que tem massa 24, e o magnésio, que tem massa 26. Porém, os dois têm número atômico 12. Então, eles são considerados isótopos. Ó, possuem o mesmo número atômico, mas um número de massa diferente, tá? Bom, o outro são considerados isóbaros. O que são os elementos isóbaros? São aqueles que têm a mesma massa, porém o número atômico e também o número de nêutrons são diferentes. Observe que quando eles têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, a gente está falando do mesmo elemento, porque o número de prótons é a identidade do átomo. Mas quando a gente fala dos isóbaros, ó, eu tenho na natureza o cálcio, que tem número atômico 20 e a massa é 40. E eu tenho na natureza também o argônio, que tem massa 40 e o número atômico dele é 18. Então, como o que confere a identidade do átomo é o número de prótons, então quando muda o número atômico, muda o elemento. Só que aqui nesse caso eles são isóbaros porque eles possuem a mesma massa. E os isótonos, o que são os isótonos? Os isótonos são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons, só que a massa e o número atômico pode ser diferente. A mesma situação, tá? Se a gente estiver falando de elementos que têm número atômico diferente, a gente também está falando de elementos diferentes, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui como exemplo o magnésio e vamos colocar também o silício. O magnésio tem massa 24, número atômico 12. O silício, ele tem número atômico massa 28 e número atômico 14, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Se eu fizer... Opa, magnésio com número atômico 26, tá? Se eu fizer a diferença dos dois, ó, 26 menos o 12, eu tenho número atômico igual a
14. 28 menos 14, eu tenho o número de nêutrons igual a 14. Então, observe. Mesmo número de nêutrons, mas minha massa é diferente e o número atômico também é diferente. Então, a gente tem elementos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons. Quando isso acontece, nós temos os isótonos. Ainda temos mais um elemento que pode ter propriedades atômicas semelhantes, que é o caso dos isoeletrônicos, tá? Pessoal, é importante vocês terem isso aqui anotadinho no caderno, porque é o resumo da unidade, depois cai na prova, tá bom? Então, dá um stop, puxa um zoom aí e vai anotando todos os fichamentinhos que eu tô colocando aqui pra vocês, que é importante, ok? Bom, então nós temos a última semelhança atômica, que são os isoeletrônicos. E o que vem a ser os isoeletrônicos? Tá? O que vem a ser esses isoeletrônicos? Então, ó, os isoeletrônicos é porque eles vão ter o mesmo número de elétrons, mas a massa, o número atômico e o número de nêutrons vai ser totalmente diferente, tá? Como assim? Vamos colocar os exemplos aqui, ó. Vou colocar o alumínio, que tem número atômico 13, e ele se torna um cátion mais 3. E vou colocar o magnésio, que tem número atômico 12, e ele se torna um cátion mais 2. Então, para a gente descobrir o número de elétrons, a gente tem que fazer o número de prótons, que é 13, e tirar o número da sua carga, que vai dar 10. Aqui também, ó, o número de elétrons é o número de prótons, que é 12, e vou tirar a sua carga, que é 2. Então, ó, o meu elemento, ele é totalmente diferente um do outro, porém, eles possuem o mesmo número de elétrons. Isso é propriedades interatômicas. Então, nós temos 4 propriedades interatômicas. Os isótopos, que têm o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico. Os isóbaros, que têm a mesma massa. Os isótonos, que têm o mesmo número de nêutrons. E os isoeletrônicos, que têm o mesmo número de elétrons, certo? Bom, agora vocês vão utilizar a tabela periódica, tá? Vocês vão começar a utilizar essa tabela periódica. E o que essa tabela periódica traz? Ela traz todos os elementos descritos na natureza e também alguns elementos que são sintéticos. O que é importante vocês saberem? Bom, a tabela periódica de vocês é dividida em 18 colunas ou 18 famílias. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 famílias, tá? E ela é dividida em 7 períodos ou 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas duas linhas que está aqui fora, tá vendo que tem 2 espacinhos aqui, ó? Todos esses elementos aqui estão nesse espacinho e todos esses elementos aqui estão neste espacinho, tá? Então, a nossa tabela periódica, ela é constituída, tá? Por 18 grupos ou 18 famílias, tá? E por 7 períodos, certo? As famílias altas da tabela periódica de vocês estão vendo que vocês têm 2 grupos aqui, ó. Essas aqui e essas aqui. São as colunas altas da tabela periódica. A gente chama de elementos representativos, tá? Então, aqui a gente tem os elementos representativos. E essas colunas baixas que nós temos aqui, ó, com um verdezinho bandeira aqui, essas aqui são os elementos de transição, tá? Bom, então nós temos 2 grupos, os representativos e os de transição. Esses elementos representativos, cada uma dessas famílias recebem um nome especial. E o nome dessas famílias vocês precisam conhecer, tá? Então, vocês vão grifar para mim, tá aí na página 145, o nome de cada uma dessas famílias que eu tô falando para vocês. Então, aqui, o grupo 1, a gente tem a família dos metais alcalinos. O grupo 2, nós temos a família dos metais alcalinos terrosos. O grupo 3, nós temos a família do boro.
O grupo 4, nós temos a família do carbono. O grupo 5, nós temos a família do nitrogênio. O grupo 8, a gente tem os calcogênios. O grupo 17 aqui, ó, ou o grupo 7, nós temos a família dos halogênios. E esse grupo aqui são os gases nobres, que é uma família especial, que todos esses elementos já apresentam 8 elétrons na sua camada de valência. Por que eu falei que esse aqui é o grupo 3, 4, 5, 6 e 7? Lá para vocês traz o grupo 13, 14, 15, 16 e 17. Porque tanto faz, tá? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A ou 7A, como 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, essa nomenclatura aí, tanto faz, tá bom? Bom, então, para vocês agora que já assistiram às videoaulas, já fizeram as anotações no caderninho, vocês vão fazer para mim agora os exercícios do módulo 10, tá? Os exercícios de aplicação e também os exercícios propostos. Então, vocês vão fazer para mim o exercício 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Vocês vão tirar foto e vão me enviar. Para hoje, além da foto dos exercícios, eu quero que vocês me mandem os resuminhos que eu fui falando para vocês, tá? Então, eu quero os resuminhos das duas videoaulas, da primeira videoaula e da segunda videoaula. Combinado? Não esqueçam de me enviar ainda hoje essas tarefas, porque depois vocês esquecem de me enviar e acabam ficando sem nota.